Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprenderam do mundo na qualidade de heróis, sem que o sejam. As exéquias solenes, os necrológios brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos, entre aspas, em troca do ouro da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte de maneira intraduzível. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. O antigo herói, entre aspas, volta ao orbe com as vestes do mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho santificantes. Todavia, ninguém o vê, porque na história do mundo, em todos os tempos, o homem sempre incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. Emmanuel por Chico Xavier. A pergunta que foi feita a Emmanuel é como fica a situação dos que partiram para outro plano, sendo chamados de heróis, mas que na realidade não o foram. Ele explica que toda essa pompa, todos esses elogios, deixa o espírito insatisfeito. Por quê? Porque ele sabe que isso não é verdade. Ele sente vergonha de si mesmo. E, como diz Emmanuel, ele sente repugnância das homenagens recebidas. Depois que passa essa fase de julgamento insincero do mundo, eles poderão observar a incoerência dos homens, dos seres humanos. Esse que foi homenageado como herói volta ao orbe com as vestes do mendigo ou do proletário rude. Então, ele reencarna, volta ao planeta Terra como um mendigo ou um proletário rude, que seria aquele trabalhador
mais simples, como ele diz, rude. Ele volta aprendendo com esse tipo de vida que ele veio, de dor, de lágrimas, de sofrimento, e ele vai aprendendo, evoluindo no dever e no trabalho santificante, que vai enobrecê-lo, enriquecê-lo moralmente. Mas, pelo fato dele ser assim, pobre, humilde, sofredor, ninguém o vê, porque, segundo Emmanuel, a história do mundo em todos os tempos, as pessoas sempre deram mais valor à tirania e raramente observam a justiça, a humildade, as virtudes, os ensinamentos que foram nos passados por Deus. E você sabia que cada vez que você reencarna, vem de uma forma diferente, da maneira que precisa, em situações que precisa vivenciar? Conta para mim.